mundo viu a porta se abrir. Viu os holofotes, as manchetes, a promessa de um final feliz. Para eles, é um conto de horror encerrado, a história da jovem que escapou da escuridão. Mas a liberdade é uma mentira com cheiro de desinfetante hospitalar. A sobrevivente caminha na luz, mas o porão caminha com ela. Não se tratava apenas de paredes de concreto e cadeados enferrujados. O cárcere mais eficiente era feito de silêncio e da perda da cronologia. 15 anos transformados em um instante que nunca termina. Agora o caos do mundo real a sufoca mais do que o ar denso daquele cubículo. As vozes animadas parecem ensurdecedoras. A vertigem da vida que ela perdeu a atrai de volta ao chão de terra batida, a segurança brutalmente simples do aprisionamento. Eles a chamam de vítima, mas ela se sente um fantasma. Sua mente rejeita o presente. Quando tenta respirar fundo, sente apenas o aroma de mofo e a ausência de luz. O trauma não a deixou. Ele se fundiu a ela. O homem que a levou aprisionou seu corpo. Mas o vazio que a definiu foi o que realmente a manteve. Ela não foi resgatada. Foi apenas transferida para um cativeiro maior e mais barulhento. Seu medo não é o sequestrador retornar. É o reconhecimento silencioso de que a escuridão conhecida é, afinal, mais acolhedora que o terror da liberdade. Ela nunca saiu do porão. Ela se tornou o porão. Isabela Farias, de 30 anos, encarava a página intocada do Diário Branco. A ponta da caneta pairava sobre o papel, mas qualquer tentativa de registrar a nova vida parecia uma traição. Eles disseram que seria uma ponte entre 2008 e 2022. Bobagem. O papel era branco demais e a luz excessiva do residencial Sol Nascente era agressiva demais. Cada janela de vidro da casa pré-moldada parecia gritar liberdade, mas tudo que eu via era o reflexo dos meus olhos dilatados, permanentemente presos à penumbra. Naquele dia, o Dr. Gustavo Pires, de 48 anos, tentou introduzir a vertigem do relógio, um relógio de pulso digital que ele insistiu que eu usasse para recuperar a cronologia perdida. Os números piscavam, rápidos e frenéticos, me causando uma náusea que vinha do fundo do estômago. O doutor, Gustavo, com seu olhar de cansaço empático e barba grisalha, lutava para manter a objetividade diante do meu silêncio. Bela, ele disse, com a voz baixa e pragmática. Tente descrever um dia normal, agora. Um que não cheire a mofo. Um dia normal. Para mim, a normalidade é a ausência de som, a umidade perfurando os ossos e a rotina cruel da sobrevivência. A simplicidade que o porão de Vilarim oferecia era brutal, mas honesta. Esta vida aqui, com carros buzinando, o barulho constante da televisão e vizinhos rindo no jardim, é uma mentira complexa, um caos assustador. Fechei os olhos buscando um refúgio. Foi um erro. Imediatamente, o cheiro denso e persistente de mofo inundou minhas narinas, mais forte do que o desinfetante perfumado desta casa. Não eram apenas as memórias. Era a sensação física de estar afundando no chão de terra batida novamente. Eu sentia a falta da simplicidade opressora. A ausência de luz me trazia uma segurança terrível. Quando a porta de metal rangiu em 2021, a abertura silenciosa, eu não senti alívio, senti pânico. A chave, o vazio da chave, abriu o ferrolho, mas não a jaula em que Cássio Albuquerque, de 55 anos, havia me colocado. O encarceramento físico terminou, mas o cárcere mais eficiente foi o psicológico. Cássio era metódico, frio. Ele não precisava mais estar aqui para que eu agisse sob suas regras de controle e silêncio. Ele me ensinou que o mundo lá fora era infinitamente mais perigoso do que a escuridão controlada. E aqui estava o reconhecimento sombrio, o momento clímax da minha nova tortura. O pavor que sinto do barulho da chuva contra o vidro da janela, da luz do sol que queima meus olhos, é maior do que o pavor de Cássio reaparecer. Eu era uma sobrevivente no porão. Aqui, sou apenas um erro de cálculo, uma falha na cronologia, alguém que perdeu 13 anos e não consegue mais assimilar o tempo. A casa no residencial Sol Nascente me força a existir em cores berrantes e ruídos incessantes, mas minha mente se retira,
centímetro por centímetro, de volta ao cubículo de concreto armado. Eu não fui transferida para a liberdade. Fui apenas transferida para uma prisão maior. No porão eu sabia as regras. Aqui a única regra é tentar esquecer o porão. E é exatamente isso que me puxa para baixo, para a simplicidade cruel do silêncio que me definiu. Eu sou o mofo, o ar denso. Eu me tornei o porão. E o silêncio de lá é o único que me faz companhia aqui. Eu não escapei. Eu sou a escuridão que a porta guardava. O cheiro de antisséptico em A Clínica Esperança Viva era uma ofensa. Era limpo demais, artificial demais, um insulto direto ao mofo honesto do porão. Estávamos em uma sala com paredes bege claras, no segundo andar do edifício moderno, e a luz solar entrava de forma indireta, mas ainda assim me obrigava a piscar de dor. Gustavo pegou o diário branco da mesa. A capa dura parecia zombar da minha incapacidade de preenchê-lo. Bela, ele começou, a voz cansada, mas firme. Você passou a última hora descrevendo o medo do barulho do trânsito. O que o barulho representa? Para mim, o barulho era o caos assustador da liberdade. Cássio sempre disse que lá fora, o mundo era uma confusão histérica de vozes, mentiras e perigo aleatório. No porão de Vilarim, havia apenas o silêncio. Um silêncio que, sob as regras de Cássio, era previsível. Representa a falta de controle, eu murmurei, sentindo a pontada na cabeça. Minha postura estava tensa. A magreza acentuada tornava cada movimento uma luta contra a gravidade. Eu estava lutando contra a própria atmosfera do Residência ao Sol Nascente, contra a promessa de um futuro que eu não sabia como habitar. O que te dava controle, então? Gustavo perguntou, movendo a cadeira sutilmente. Fechei os olhos novamente e o concreto frio se manifestou. Eu podia sentir o chão de terra batida sob os pés, o ar denso, a rotina, a ausência de escolhas. A escuridão, respondi. A escuridão era uma manta protetora. A luz aqui me expunha, me forçava a ver o quanto eu estava quebrada, o quanto 2008 e 2022 eram séculos diferentes que eu nunca conseguiria conciliar. Gustavo notou que eu estava me retraindo. Você não está tentando assimilar o tempo, Bela. Você está tentando desfazer o resgate. Você está com medo da cronologia. Ele estava certo. A vertigem do relógio, que eu recusei usar, era uma condenação. Marcava os 13 anos que se foram e nunca mais voltariam. Marcava a vida que continuou sem mim. Quando a porta se abriu em 2021, a abertura silenciosa, o vazio da chave foi a única coisa que senti. O vazio de ter sido entregue a um mundo que eu não merecia e que não me queria. Você não foi salva, Bela, Gustavo disse, com uma franqueza que perfurou minha armadura dissociada. Você foi transferida, e você está se boicotando para voltar ao estado de inércia que Cássio impôs. Naquele instante, o reconhecimento sombrio me atingiu com a força de um soco no estômago. Eu não estava apenas me boicotando, eu estava escolhendo. Abri os olhos e encarei o reflexo na janela de A Clínica Esperança Viva. Não vi Isabela. Vi uma sombra mal formada, com os olhos permanentemente dilatados de quem nasceu para a penumbra. Eu me tornei a escuridão, o mofo, o ar denso. Eu me tornei o porão. Minha voz saiu como um sussurro seco, mas carregado de uma convicção terrível. Cássio me ensinou que a liberdade é uma ilusão. Ele me aprisionou fisicamente, mas o cárcere mais eficiente foi o psicológico. E este cárcere, Dr. Gustavo, sou eu mesma. A simples crueldade da sobrevivência no porão, a simplicidade opressora me chamava. O caos da liberdade era um fardo muito pesado. Eu preferia o silêncio conhecido. Meu maior medo era o reconhecimento de que, no fundo, eu não apenas me acostumei ao meu cativeiro. Eu me apaixonei por ele. Eu nunca saí de fato. Eu sou a escuridão que a porta de metal guardava. O resgate foi um erro. Eu estou em casa. Seu semblante de cansaço empático se aprofunda. Ele empurra a vertigem do relógio na mesa, um relógio digital que marca, implacavelmente, a cronologia de 2022. Você está usando o trauma como justificativa para a inércia, Bela. Cássio não está mais aqui. A porta realmente se abriu. E você está se recusando a passar por ela. Bela não olha para o relógio. O tic-tac, mesmo silencioso, parecia um tambor ensurdecedor, marcando a perda irrecuperável de 13 anos.
A porta se abriu sim, mas ele estava errado. Ele disse que lá fora era perigoso, mas a verdade é que lá dentro eu era a única constante. Eu sabia quem eu era no porão de Vilarim. Aqui, eu sou um experimento que deu errado. Gustavo suspirou, derrotado, mas não surpreso. Você me disse que o ar do residencial Sol Nascente é fino demais. Que a luz é uma agressão. Isso é a sua mente gritando por um ambiente que não exige de você o esforço de ser. Saí da clínica Esperança Viva com essa frase ecoando. Esforço de ser. A van me deixou no portão do residencial Sol Nascente. As casas pré-moldadas, brancas, com janelas imensas, eram um escárnio. O excesso de iluminação artificial me fazia cambalear. A primeira caminhada ao sol não havia acabado em 2021. Era um evento contínuo, uma tortura diária. Eu precisava do mofo, do ar denso. O cheiro de grama cortada e cloro da piscina comunitária eram cheiros falsos. Eu sentia falta da simplicidade do cheiro de terra úmida e fechada. Entrei na minha casa. A sala de estar, projetada para ser acolhedora, com cores claras e móveis novos, me sufocava. Os ruídos da rua, das crianças gritando, dos carros distantes, o caos assustador da liberdade, me atacavam. O corpo de Bela, magro e tenso, procurou refúgio. Eu fui para o cômodo mais distante, um pequeno escritório sem uso. Fechei a porta. Não bastava. Fechei as cortinas pesadas, transformando a sala em um breu parcial. Mas a escuridão da superfície não tinha a profundidade da escuridão de Cássio. Eu me joguei no chão, deitando-me sobre o tapete fino. Não era o chão de terra batida, mas eu podia fingir. Aquele era o clímax da minha regressão. Eu estava em pânico de ter que viver o tempo que se movia. Peguei o diário branco. Ele pesava. Em vez de abri-lo e lutar para preencher suas páginas vazias com uma vida que eu não reconhecia, eu o usei. Coloquei-o sobre meu rosto, como uma máscara pesada, um escudo contra a luz residual que filtrava pela fresta da porta. Eu precisava do silêncio opressor. Não era o chão de terra batida, mas eu podia fingir. Aquele era o clímax da minha regressão. Eu estava em pânico de ter que viver o tempo que se movia. Peguei o diário branco. Ele pesava. Em vez de abri-lo e lutar para preencher suas páginas vazias com uma vida que eu não reconhecia, eu o usei. Coloquei-o sobre meu rosto, como uma máscara pesada, um escudo contra a luz residual que filtrava pela fresta da porta. Eu precisava do silêncio opressor. Eu precisava da simplicidade cruel da sobrevivência. O porão era meu útero. Cássio havia moldado a matéria-prima da minha identidade. Eu não me lembro de 2008, do que era ser Bela antes dele. Minha cronologia começou sob o concreto. A respiração desacelerou. A tensão nos ombros diminuiu. Sob a escuridão improvisada, sentindo o peso do diário branco, eu percebi que não estava apenas me adaptando ao meu cárcere psicológico. Eu o estava reconstruindo ativamente. Eu sou a escuridão. E esta escuridão, neste minúsculo cubículo, é o único lugar onde o tempo de fato parou. O residencial Sol Nascente é a prisão. O porão é o meu lar. Eu nunca saí. Eu apenas mudei o cenário para a encenação da minha permanência. A paz que me envolvia era a rendição completa. Eu estava em casa. Curta o vídeo e garanta sua vaga na comunidade. Clique no inscrever-se.